Olá, boa noite, como estão? Está tudo bem? Ou não? Não? Isso é mau, mas eu acho que está tudo bem. Estão todos muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. São todos uns amores de pessoas, não são? Uns amores, vocês estão todos bem, não estão? Então, sim senhora, mesmo perdidos por aí, estão todos muitíssimo bem, muitíssimo bem. Eu nem sei como é que vocês conseguem estar tão bem. E eu acho que vocês estão muitíssimo bem, muitíssimo bem. Sou eu que acho, claro. Muitíssimo bem. Não sei, mas vocês acham que estão muitíssimo bem. Bem demais que vocês estão. Estão tão bem que eu até estou aéreo de vocês estarem todos tão bem. Está tudo bem? Hoje vamos ouvir a minha gatinha aqui a coisar, porque ela, coitadinha, enfim, está com o cio. As vossas gatas também estão com o cio? Não. Pois não? Não estão, pois não? Vocês nem têm gatas, pois não? Nem gatos. Que bom. Eu acho. Está tudo ótimo. Caraca, seu novo. Estão todos bem ou não? Ninguém fala hoje. Depressão tropical Steven se formou no Atlântico. Espero que não venha para cá. Piedade para aqueles que morrem. Esperança para aqueles que sofrem. Bem-aja. Não era isto que eu queria, vocês sabem. Mas eu não consigo arranjar aquilo que eu queria. Por exemplo, queria que tivesse... Não, este não aparece. Isto devia ter aqui uma coisa a dizer. Não sei o quê. A dizer que eu tinha que arranjar um fundo. Mas não está aqui a dizer nada que eu tenho que arranjar um fundo. E isso é mau. Eu queria um fundo para trás, para mim. Não diz. Pronto, se não diz, o que é que eu hei de fazer? Não diz, não diz. Como é que... Mas havia de dizer aqui uma coisa para eu pôr um fundo. Para não estar aqui. Pronto, para não estar aqui sem um fundo, não é? Gostava de estar aqui com um fundo, mas aquilo que eu pus não é bem um fundo, aquilo altera toda a minha estrutura óssea e magnética. Vocês sabem que hoje é centésima, acho que é assim que se diz, jornada de oração. Hoje é a centésima jornada de oração. Centésima que é 100. Estou a dizer bem ou não? Vocês hoje não querem falar comigo, não é? Tá bem, vocês é que sabem. Centésima. Depois estavas a ver as coisas, eu estava aqui a ver se arranjava um fundo lá para trás e eu aparecia. Mas não consigo arranjar. Só aparece um que me tapa, eu não queria. Estava a fazer experiência, havia de fazer antes, mas não tive tempo. Centésima. Não, é centésima mesmo, centésima é 100. Tens uma cadelinha, Maria José, e é bonitinha, queres mostrá-la à gente? Centésima. Hoje é a centésima jornada de oração. Estou certo ou estou e ladro? Errado e ladro.
Ainda não comecei a ver as publicações vossas. Centésima. Estava a ver se alguém tinha escrito, mas ninguém escreveu. Não vale a pena eu estar aqui a dizer esses disparates. Centésima jornada de oração. Centésima é muito. Centésima é 100 jornadas de oração, mas nenhum de vocês sabe. Oh, Cláudia, como é que se escreve centésima? Escreve lá, Cláudia. Centésima para eu dizer. Centésima jornada de oração. Como é que se escreve? Até parece eu que não sei escrever, mas hoje não sei escrever. Como é que é? Então, mas ninguém diz. 100. 100 eu sei. Eu queria era saber como é que se diz corretamente. Centésima é centésima. É só isso que eu preciso saber. Eu sei que é 100, mas como é que se diz 100 sem ser número? Ah, estava aqui escrito. Esperem, que alguém escreveu para aqui. Se vocês virem, há um botão aí, se vocês quiserem falar comigo. Centésima. Ah, é com esse. Centésima jornada de oração. Centésima jornada de oração. Agora já estou mais satisfeito. Porque estou certo. Sim, mas não tinha visto. Não tinha visto. Acho que é visto que se diz. Ou estou um bocadinho disléxico, mas não tem importância nenhuma. Deixa-me aqui fazer outra coisa no instante. Esqueci-me de trazer água, é engraçado. Agora vou morrer de sede. Não vou nada. Eu tenho ali água. Só vou fazer aqui uma coisa. Aqui, que não fiz isto, quis chamar-vos a vocês primeiro. Estamos na nossa centésima jornada de oração. Então a Mónica Gomes, o Mário Henriques, a Iris Ferreira, muito boa noite a todos. Fátima Saraiva, Maria Luísa, Ribeiro Pinto, Chico, Frufru, muito boa noite. Boa noite. E então aí, diz a Maridita, Fernanda Godinho, estás melhor, Fernanda, Ana Paula, a Conceição Henrique, o Cláudio Figo, a Cláudia Santos Raimundo, Maria Ramalho, a Ana Paula Crachá, é assim que se diz, não é? Crachá. A Cláudia Santos, o José de Almeida, o Mário Henriques, a Ana Carvalho que diz centésima, a Fátima Saraiva, assim certo. A Ana Paula Crachá é que me descer o nome dela. Ana Paula Pronância mandou aqui umas coisas muito para todos. Um abraço para o Chico. E o Chico manda. Maria José, que está aqui a dizer que era linda aquele que eu estava a pôr, mas depois não se via eu. A Tulipa. Olá, Tulipa. Rita Muniz. Estrofina Morva. Cláudia Figo. Nélia Ferreira, Rui Carvalho, um grande, enorme abraço. Miguel Guisto, um grande abraço, um abraço enorme, tamanho do mundo. Fabiano Galo, daqui para Portugal, para aí, um grande também abraço. E muitas coisas boas para vocês aí que precisam. Para outros que estão noutras cidades, isso é tão grande, que horror. Oh, Fabiano, eu num dia era capaz de correr o Brasil todo. De carro já sei que não, mas de avião, por exemplo. Quantos aeroportos isso tem? Eu nunca fui ao Brasil. Nem nunca fui para lá do Oceano Atlântico. Só fui assim a alguns sítios. Santos Jorge. Como está? Boa noite. Rosária Santos. Como está? Boa noite. Cláudia, fico já disse. Helena Pedrosa. Cláudia Santos Raimundo. Marlene. Mário Henrique já disse. Fátima Beijou, já disse. Não vejo há tanto tempo. Ana Rocha. Já disse. Ivandro Zigo.
Boa noite também para ti, se é bem-vindo, Ivandro Zego. Também como estão aí as coisas, estão bem, se estás bem? Olá, Marcelino, mandam-me estes corações todos. Hoje preciso de um coração grande. Quem é que manda um coração grande para mim? Já estou seco. Centésima jornada de oração. Centésima. Olha, quem é que está comigo desde o princípio? Eu ver, é? Helena Pedrosa, boa noite. Filipe Guedes, boa noite. Gabriel Almeida Amaral, boa noite. Fábio Cordeiro, boa noite. Ao menos eu vou dizendo todos. Maria Pereira, boa noite. Margarete Silva, boa noite. Marina Custódio, boa noite. Maria Pereira, já disse. Ana Paula. Centésima jornada. Quem é que está comigo desde o princípio? Foi o que eu perguntei. Olá, Carla Ferreira, ainda não tinha visto a ti. Cici Santos, já. Mónica. Não foi isso que eu perguntei, Fábio. Eu perguntei, era se havia muitos aeroportos aí no Brasil. Quantos é que há, se tu sabes? Andréia Leal. Tem medido aqui isto. Ana Rocha mandou-me 3 coraçõezinhos, a Maria José assim. Marta Lisboa. Carla Ferreira, Cici Santos. Tu assistes já às 100? Cici Santos. Também tu, Conceição Ribeiro, às 100? É que são 100 dias de oração. Lembram-se de um livro? Olha, a Maria José diz que sim, ela. E é... 100, sim senhora. Às 100, Helena Martins, eu estou aqui, está bem, Helena? Não me esqueci. Paz. Tu também assistes à 100, Fernando? Não acredito. Estás-me a mentir. A rezar e assiste à 100. Veste, Cici Santos, só assististe a 99. Espera lá que eu tenho que ir buscar água. Esperem um bocadinho. Vou pôr aqui Marli Marlowe. Não dá. Porque a gente não tem aqui a gravar. Marli Marlowe. Ai, meu Deus sagrado. Não há nada que eu possa pôr aqui. Olha, vou pôr isto que vocês deviam ler e não ler. Este é que é o meu grande... Está tudo mal. Olha, é giro, mas fui uma das primeiras pessoas em Portugal a ler estes livros que mandava... Ao Fabiano mandava-os vir do Brasil. Na altura não havia cá. Há muitos anos, nem só ouvia falar deste meu amigo, meu tudo, Khalil Gibran. Estão a ver? Tenho que ir buscar água. A Ana Martins diz, aeroportos tem muitos, acredito que mais de 200, alguns muito grandes. Ai meu Deus sagrado. Então qual é o aeroporto? E Luísa, olá. Qual é o aeroporto que eu tinha que apanhar? Eu comecei por volta das 30, tal. Era este livro que falava ontem a meio. Ofereceste-me há 20 anos, talvez. Pois, mas há 30 e qualquer coisa anos, tive a obra toda dele, mas mandei a vir diretamente do Brasil. Ainda tenho conta no Brasil, se ainda existir a livraria que lá existia. Toda. Depois, muito mais tarde, é que veio para Portugal. E muita gente não conhecia este profeta. Eu não conhecia Khalil Gibran. Khalil Gibran foi uma pessoa muito importante na vida, foi muito importante na espiritualidade e naquilo que fazia.
Fui buscar água. Então o livro desapareceu. Que sede que eu tive. Que sede, beijo. Ah, tá. Onde é que vai passar? António Luís, boa noite. Vai dormir, vai. Dorme bem. Celestina Antunes, boa noite. Olha, em que canal é que vai passar isso? Da viagem? Vocês estavam a falar? Kaylee Gibran era árabe. Boa noite, Elizabeth Alves. Está tudo bem contigo? Há tanto tempo que eu não te vejo. Depois passa a palavra a mim, não é? É. Adélia Matias, que estejas muito feliz. Tens motivos para estar. Isabel Silva. Sim, senhora. Mas eu não tenho cá esses canais em Portugal, meninos. Vocês têm que copiar e depois pôr num canal. Guarulhos em São Paulo. E depois tenho que tomar um voo de São Paulo para ir para onde? Ainda quero ver. Olá, Sheila. Está tudo bem? Fátima. Está tudo bem, Sheila? Sim, senhor. Está tudo bem também por aí, por esses lados. Está muito calor. Eu pensava que estava a trovoar, a chover e que estava frio, mas não está nada, está calor. Fica abafado com o calor. Olá, Maria Coutinho também. Bom, não se esqueçam de partilhar. Vamos iniciar a nossa 100ª jornada de oração. E como não podia deixar de ser, por isso é que ele está aqui, porque essas coisas costumam estar arrumadas e quando eu preciso eu vou. Eu vou só ler aqui uma coisa para vocês dele, que eu acho que é muito interessante. Esperem só um bocadinho, depois faço. E houve alguém, uma sacerdotisa, que lhe pediu para ele falar sobre a oração. E isto vem. Andréia Monteiro, como estás? Os meus afilhados também estão bem. O teu marido está bem? Um beijo, um abraço para todos, muito forte. E então a sacerdotisa perguntou-lhe, fala-nos da oração, e ele respondeu:
Orais na aflição e na necessidade. Gostaria que pudesseis orar igualmente na plenitude da vossa alegria e nos vossos dias de abundância. O que é a oração senão a expansão de vós mesmos em pleno ar vivo? E se para vosso alívio lançais no espaço as vossas trevas, é para vossa alegria que abris o vosso coração à aurora. E se só sabeis gemer quando a vossa alma vos incita à oração, ela deveria estimular-vos, embora gemendo, até finalmente chegar ao riso. Quando orais, erguei-vos para encontrar nos ares aqueles que oram nesse mesmo instante, e só na oração os podereis encontrar. Que a vossa visita a este templo invisível seja apenas para o êxtase e para a doce comunhão. Porque se entrais no templo com o único objetivo de pedir, então nada recebereis. E se aí entrais para vos humilhardes, não sereis atendidos. Ou mesmo que aí entrasseis para pedir o bem para os outros, também não sereis atendidos. Basta que entreis invisíveis no templo. Não posso ensinar-vos a orar por palavras. Deus só escuta as vossas palavras quando é Ele a pronunciá-las pelos vossos lábios. E não posso ensinar-vos a oração dos mares, das florestas e dos montes, mas vós que nascestes das montanhas, das florestas e dos mares, podeis encontrar no vosso coração a sua oração. E se tão somente escutardes na calma da noite, ouvi-los-eis dizer em silêncio: Nosso Deus, que és o nosso eu alado, é a tua vontade em nós que quer. É o teu desejo em nós que deseja. É a tua força em nós que transforma as nossas noites, que são tuas, em dias que teus igualmente são. Nada te podemos pedir, pois tu conheces as nossas necessidades antes mesmo de te as revelarmos. És a nossa necessidade e dando-nos mais de ti, tudo nos dá. Reparem o que ele diz sobre a oração, que é o que eu vos falo muitas vezes e tantas vezes conversamos sobre isto. Então, a oração é um encontro contigo próprio. Não entres na oração para pedires, entra para agradecer-te, sempre. Porque depois todo o espaço te envolve, faz com que tu consigas, de uma forma perceptível, perceber. E porquê que Khalil Gibran escreve esta forma a dizer e a falar da oração? Muito simplesmente porque o reino de Deus está em todo lugar. Não está nos templos, não está nas grandes casas feitas pelos homens. O reino de Deus está dentro de ti, fora de ti, em teu redor. E se tu partires uma tábua, tu encontras o reino de Deus. E se levantares uma pedra do chão, tu lá o encontras. Por isso, não precisas de sítio nem de lugar para orar. E não precisas de sítio nem de lugar para te encontrares com Deus. E isto tem a sua razão de ser. Porque nós fazemos parte integrante de Deus. Somos de essência divina. Por isso é que nós conseguimos resolver muitas coisas. Porque, sendo parte integrante de Deus,
Deus tudo sabe. Porque Deus sabe de mim, de ti e dele. Porque se nós estamos em conjunto, se nós fazemos parte integrante de Deus, Deus faz parte integrante de nós todos. Então, Ele sabe tudo o que nós precisamos. Ele quer é saber se nós estamos com Ele ou não. Ele sabe tudo o que necessitamos. Ele sabe, porque nós também sabemos, antes de nascermos de novo, programamos ou planeamos a nossa vida. A partir do momento em que planeamos, fazemos um plano de vida, nós, na verdade, sabemos, na nossa inconsciência, que é a nossa essência mais profunda, onde estão todas as nossas reencarnações e todas as nossas vidas passadas, nós sabemos perfeitamente para o que viemos e sabemos por onde devemos ir e por onde não devemos ir. A oração é apenas um contacto sempre muito direto conosco e com todos, para conseguirmos conviver, compartilhar, para nos conseguirmos dar uns aos outros enquanto estamos na Terra e para nos conseguirmos unir à grande energia quando estamos nos mundos paralelos. E é vagueando enquanto dormimos, vagueando pelos nossos sonhos. Muitas vezes vamos ao encontro de uma espiritualidade muito própria que é a nossa e que muitas vezes acabamos por encontrar respostas que sabemos traduzir. Mas também temos os sinais diários. Todos os dias temos sinais. São pessoas que aparecem no nosso caminho, são coisas que acontecem à nossa volta, são às vezes nós que ouvimos qualquer coisa ao seu dispor. Rita Duarte, é só escrever no mensageiro do Círculo de Fraternidade, é mensageiro que se diz, não é? E logo conversamos. Então, nós vaguearmos por nós próprios do nosso interior. Nós conseguimos imaginar, por exemplo, quando vimos outros países e sabemos que outras pessoas estão noutros países, conseguimos ver a pobreza e a riqueza desses países, conseguimos ver desde a política à religião, conseguimos ver a própria natureza, conseguimos ver a construção e a beleza da própria natureza e a destruição do próprio homem da natureza. Nós conseguimos ter consciência disso tudo. Basta nós, por breves segundos, nos deixarmos envolver nessas situações todas a nível da nossa mente, para estarmos em oração, para estarmos em comunhão e para nos cruzarmos e compartilharmos, as coisas que temos que compartilhar. Cada um de nós vem com a sua própria vida para viver. Muitas vezes há pessoas que escolhem caminhos difíceis e precisam de viver. Outro dia, e é verdade e não deixa de ser verdade, nós não podemos comparar o sofrimento de determinadas culturas e determinados povos com o nosso sofrimento. Nós não podemos dizer de maneira nenhuma há quem sofra mais do que nós. É verdade que há pessoas que estão numa situação mais precária do que nós, é verdade, mas eles nasceram. Há muita gente que diz que todas as pessoas têm oportunidade. Não. Há pessoas que são abençoadas pelas suas próprias reencarnações e as suas próprias existências, as suas próprias vivências. Já vêm com essa benção. E por isso conseguem percorrer outros caminhos mais rapidamente que aqueles onde se encontram e conseguem evoluir materialmente, porque já vêm com a sua própria evolução espiritual. Evidentemente, como uma criança que passa fome no Quénia e noutros pontos de África, não é mesmo como uma criança que passa fome em Portugal ou na Espanha ou na França ou mesmo na América. Porque as culturas são diferentes, as circunstâncias são existentes quer em Portugal, quer
há circunstâncias que fazem com que não haja necessidade de ninguém passar fome. Se os nossos políticos souberem fazer as coisas, nós soubermos fazer as nossas escolhas. Porque tudo é feito de escolhas. E nós temos a possibilidade até de mudar, de transformar para melhor o nosso, supostamente, karma, como vocês costumam dizer uns aos outros, o nosso karma. Porque as pessoas levam karma como castigo, e o karma não é castigo, é apenas o deslindar para nós depois podermos consertar, para nós depois podermos seguir, para nós depois podermos abraçar aquilo que nos propusemos de alguma forma fazer ou efetuar enquanto seres encarnados. Evidentemente que às vezes nós não temos a força necessária para seguir determinados caminhos e procuramos caminhos mais fáceis, porque nós não descobrimos o facto de não termos força é porque não estamos ligados ao nosso eu, à nossa própria espiritualidade e ao nosso próprio Deus, se assim lhe quisermos chamar, ou seja, ao universo. Uma vez que não temos ligados, não temos essa ligação perfeita, nos é mais difícil fazer o caminho. Mas no dia que nós tivermos consciência que podemos fazer o caminho, no dia que nós tivermos consciência da problemática de que é porque é que eu estou sempre tão preguiçoso, porque é que eu estou sempre tão inativo, porque é que eu não chego lá. No dia em que nós começarmos a preocupar com essas coisas nossas, nesse dia há uma explosão que se dá no nosso interior e que vem para a nossa razão. Então, poderá-se dizer que a emoção e a razão têm que estar em equilíbrio. Têm que estar em equilíbrio porque a emoção dá explosão, a razão trava determinados andamentos ou faz com que eles se abram para que nós possamos seguir determinados caminhos. Nós temos que se preocupar muito, mas muito, com a nossa própria evolução. Quem acredita que estamos cá porque estamos cá só, ao menos acredita em si próprio, nas suas próprias forças. Acredite na sua força de amar, na sua força de ajudar, na sua força de construir. Acredite que é uma pessoa tão forte. Acredite em si próprio. No dia em que nós começamos a acreditar em nós próprios, que nós não nos subestimamos ou não abandonamos o campo de trabalho pela preguiça e pela inércia, nesse dia nós estamos a crescer e nesse dia há processos intuitivos e mentais que começam-se a desenvolver. Nós muitas vezes criamos a doença através de pensamentos e através de atitudes, porque teimosamente queremos continuá-las a seguir sempre, e um dia o resultado é esse mesmo, é o corpo que fica doente. Mas mais grave do corpo ficar doente é nós próprios, como essência, porque o corpo é a nossa casa. É importante que não fique doente, mas o mais importante ainda é nós próprios não ficarmos doentes. Porque o mal todo é quando nós levamos, ou seja, quando a nossa doença foi provocada pela nossa essência. Foi provocada pelo nosso ser divino e espiritual. Pelo nosso ser energético, pela nossa essência, pelo nosso eu. Aí a doença é mais difícil de curar no corpo. E também quando nós deixamos que a doença do corpo toque essa essência que nós somos, também é problemático, porque também é difícil a cura. Mas se nós tivermos consciência de que existe realmente essas duas situações, e tomarmos consciência delas, acreditarmos em nós próprios, porque nós temos que acreditar, eu se bater, dói-me. Eu acredito na minha existência porque estou neste corpo, não é? Não sou uma ilusão, embora haja filósofos que, através da filosofia, conseguem nos fazer pensar
na ilusão do nosso presente, por exemplo, das coisas que estão a acontecer, de eu estar aqui em direto com vocês. Eles conseguem filosofar de uma tal forma que nos levam a duvidar se nós estamos a ter esta conversa ou não. Mas, evidentemente, que há ideias para tudo. Mas uma das ideias mais fortes, e um dos momentos mais fortes, é realmente, e é verdade, acreditando em nós é meio caminho andado para tudo, diz a Rita Duarte, e muito bem. Olá, boa noite, Bânia. Anabela, também. Então, nós temos que acreditar em nós próprios, porque nós podemos fazer muitas coisas se acreditarmos em nós próprios. Está bem que às vezes andamos frágeis, mas também não nos podemos esquecer. Conforme o nosso plano, aquilo que planeamos para vir, nós às vezes temos a tendência, por isso é que eu digo que pode ser alterado muitas coisas, mas só poderá ser alterado através do conhecimento e da compreensão e da consciência. Quando nós temos o conhecimento, a compreensão e a consciência daquilo, nós podemos alterar. Enquanto tivermos, ninguém pode alterar e nem nós podemos alterar. Até porque ninguém, a nível espiritual, pode alterar nada daquilo que nós escolhemos. Só nós próprios é que podemos alterar. Nem ninguém, a nível terreno, pode alterar nada. Só nós próprios. Podem nos dar força, coragem, motivação. Podem nos empurrar um pouco para uma piscina, para um mar, para nós podermos sentir a água a abraçar-nos. Mas nós é que temos que dar os primeiros passos, somos nós que temos que resolver as nossas situações, somos nós que temos que acreditar muito em nós próprios. Mas acreditarmos seriamente em nós próprios. Pois todos aqueles que têm acreditado nas suas próprias capacidades, até aqueles que os outros lhe disseram que eles nunca conseguiam chegar a lado nenhum e que não tinham capacidades e lhes chamaram burros, todos esses que acreditaram em si próprios foram os que triunfaram, quer na vida material, quer na vida espiritual. Alguns, infelizmente, triunfaram na vida material e esqueceram-se da sua própria espiritualidade e do seu eu espiritual, que é a sua realidade. Então, esquecendo-se, tiveram grandes quedas na própria vida. Mas mais rapidamente esses se levantam que os outros que o fizeram por uma forma egoísta, uma forma cínica e invejosa e uma forma egocentrista da sua evolução material e usando caminhos menos bonitos, menos belos, como, por exemplo, explorando as pessoas e usando as pessoas para chegarem a um patamar mais elevado a nível terreno. Não são aqueles que são muito elevados a nível da Terra, quando chegam ao seu espaço espiritual, que têm que pensam, poderão, por exemplo, há uma rainha francesa, quando ela morreu, ela encontrou, quando ela morreu, desencarnou, pronto, ela não sabia lá bem da vida depois da morte e percebeu, mas ia toda vestida de rainha e as pessoas passavam por ela, os outros irmãos desencarnados tratavam por sua majestade, até que ela chegou a um determinado sítio interessante, que foi ao seu plano espiritual, de evolução espiritual, e o cérebro dela, eu estou a dizer mal por causa da minha dislexia, mas vocês sabem, a pessoa que a servia na Terra já tinha morrido há alguns anos, era um senhor que morreu idoso, isso assim, era o criado dela, o criado mais direto dela, tinha morrido há alguns anos, e foi ele que foi recebê-la. E quando chegou ao pé dela, ela disse, seja bem-vinda, minha irmã. E ela disse, não me estás a conhecer? Sou a rainha, até disse o país dela, sou a rainha, e tu és o meu criado. E o irmão era de uma elevação enorme, não foi por acaso também que teve como missão ser o servo ou o criado dela. Respondeu-lhe, esses títulos só se usam na Terra.
Aqui não se usa nada desses títulos, minha irmã. Mesma maneira como pareces que estás vestida, porque nem estás vestida, porque tu és energia, essa maneira pertence à Terra. Na Terra cá há esses patamares, aqui não há esses patamares. Por isso, faz favor, irmã, siga-me, porque eu vou levá-la ao seu próprio lugar e não é majestade. Não existe aqui qualquer coisa da Terra, existe minha boa irmã, a tua própria evolução espiritual. Que isso é uma coisa que tu vais analisar e que ninguém te poderá julgar. Serás tu própria a fazer o teu juízo e o teu próprio julgamento. Por isso, acompanha. Como reparam, isto é uma história que é verídica, reparem que ela ia convencida que era a majestade, e como muitos saem daqui que vão convencidos que são mais do que os outros, mas ninguém é mais do que ninguém, porque nós todos se encontramos em patamares diferentes, em patamares realmente que são diferentes, que são de conhecimento diferentes, mas nunca chegamos a um patamar se não passarmos pelos outros patamares todos. Por isso, cada um de nós já é velho cá, já é velho e já é velho cá e já tem que ter mais juízo. Todos nós temos que ter mais juízo. Por isso é que cada vez mais o mundo tende a ter assim estas pandemias e estas jornadas de oração. É por causa deste vírus que nos incomoda tanto e que faz com que nós possamos olhar em frente e ainda não encontramos um enquadramento para um equilíbrio da própria humanidade. Estamos encontrando aos poucos. Isso é importante. Há muita gente que promete. Ninguém pode prometer aquilo que não tem para dar. E há muita gente que ilude muitas outras pessoas. Ninguém tem o direito de o fazer. E há muita gente que vive sempre da desgraça alheia. Já basta a própria desgraça ser desgraça. Quanto mais nós quanto mais nós que esperem aqui uma coisa. Pronto. Eu marquei-te, Rita, que é para depois eu ver se consigo contactar contigo, está bem? Vai lá descansar. Então, nós temos que, na verdade, perceber exatamente tudo aquilo que podemos fazer por nós próprios e não podemos querer que os outros sejam como nós, por exemplo, ou que sigam uma linhagem de pensamento e uma linhagem de atitudes como nós seguimos, não é? No passado. Nós até fomos pessoas fortes, muito saudáveis, tínhamos uma visão do mundo e conseguimos construir as nossas coisas. Nós não podemos querer que os nossos filhos sejam igual a nós, nem os nossos irmãos, nem os nossos netos, nem os nossos pais podem querer que nós sejamos iguais a eles. Porque cada um de nós é muito individual, cada um de nós traz a sua própria função, o seu próprio propósito de vida. Cada um de nós planeia a sua própria vida planeia a sua própria vida antes de vir. E, então, claro que nós temos que esquecer a nossa a própria vida, não é? Esquecer o nosso passado para podermos viver. Porque há pessoas que vivem com pessoas que já odiaram. Há outras pessoas que vivem com pessoas que já mataram. Mataram noutra vida. Uma matou a outra e agora têm que se amar porque odiavam-se tanto. E imagina o que era alguém se lembrar de uma coisa dessas. Já não casava com aquela pessoa, já não queria ter aquele filho, já não queria ser filho daquela pessoa, já não queria aquela família. Olha, era uma verdadeira confusão. E a vida só terá sentido quando nós vimos
a continuidade da espiritualidade, a continuidade da própria vida em si, essa continuidade. E nós sentimos isso quando alguém nos desaparece, quando nós observamos, quando perdemos alguém. Nós sentimos que há uma continuidade. Não a podemos provar exatamente. Alguns de nós podem prová-la, mas outros nunca vão conseguir prová-la e viverão com essa dúvida. Mas isso é para quê? Para que ninguém seja dono da verdade. Também tem a sua razão de ser. E as pessoas que nascem nesses países mais pobres, são pessoas que outrora já foram bastante ricas, tiveram tudo, mas não souberam aproveitar nem dar valor a nada, inclusive pessoas muito intelectuais e inteligentes e muito sábias de uma determinada época, têm uma necessidade imensa de viver num sítio, como as Áfricas e como as Ásias mais limitadas, têm necessidade de viver nesses sítios, nas Áfricas do interior mesmo, mais profundo, têm necessidade de viver nesse sítio, elas próprias escolhem, porque não fizeram bom uso do conhecimento que tinham. Então, vão para esses sítios e aí, através do processo intuitivo, aprendem as coisas mais rapidamente e às vezes acabam por ser pessoas muito importantes para aquela comunidade, para a comunidade toda evoluir. Se elas se lembrassem o que já tiveram, o que já foram, elas recusavam-se a ir. Qualquer pessoa se recusaria a ir, qualquer pessoa se recusaria a ficar com o tempo, porque as coisas, uma coisa é eu planear algo, e depois é eu vivenciar esse algo, e depois experienciar, não é? Eu quando planeio, sei mais ou menos que vou ter um tipo de sofrimento de 30%, mas depois quando estou cá, o tipo de sofrimento vai-me para 50%, e eu estou naquela dos 30% e não nos de 50%. E aí já há uma evolução da raiva, da revolta, do descontentamento, da incompreensão, da falta de compaixão até por nós próprios e da falta de ânimo, de coragem e da falta de motivação. E é aí que nós às vezes temos que parar e fazer um refresh a nós próprios, de tal forma que nós nos possamos ter o conhecimento necessário, porque já o possuímos, que venha à nossa razão, para nós conseguirmos um determinado equilíbrio e uma determinada paz. É preciso termos consciência, não é? Que a situação atual que o mundo vive é uma situação complexa, porque por um lado existe o nível da saúde que está precária, por outro lado o nível económico que vai ser aproveitado por muitos homens que já são ricos, ou seja, que já possuem uma grande riqueza em bens materiais, mas querem mais. E depois por muito, vai ser também, tem sido aproveitada e vai ser aproveitada por aqueles que veem os outros mais frágeis, mais descontentes e são capazes de ir junto a eles e roubar-lhes aqueles que realmente não deveriam roubar, não é? Portanto, passam por cima deles. Estamos a viver momentos incrivelmente difíceis, mas também incrivelmente desafiadores. Estamos a viver momentos que temos que nos reconstruir, temos que saber lidar connosco, temos que saber lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos e com a nossa razão. Temos que ter a certeza da nossa própria existência e temos que ter a certeza da existência de tudo o que nos rodeia. Temos que ter consciência de onde podemos chegar e de onde não podemos, e não nos chatearmos nem nos aborrecermos por não podermos chegar a algum lugar. Se tivermos que estar algum tempo num lugar para conseguirmos chegar a outro, é isso que devemos fazer. Mas devemos ter sempre consciência. O que é que eu quero de mim próprio? O que é que eu quero atingir e onde eu quero chegar? E depois o resto acontece de uma forma natural. Quando nós acabamos por ter consciência, quando nós acabamos por ter
ter essa consciência, por ter esse conhecimento, nós acabamos por chegar lá. Por exemplo, nós temos que viver com um companheiro durante 10 anos. Temos que viver ao máximo. Porque, de alguma forma, é verdade, Fabiano, e aí no Brasil acontece muito, mas olha que aqui na Europa também não acontece menos. Nós temos que ter a consciência que aquela pessoa que é nosso companheiro ou nossa companheira, que é nosso filho ou nossa filha, tem a sua própria individualidade. E se estamos para estar um tempo com eles, que seja o tempo mais maravilhoso da nossa vida, no dia em que termos que os deixar ir, que também seja um dia de alegria e não de tristeza. Porque sendo isto uma passagem, é natural que algumas pessoas venham também para ter várias experiências que aos olhos dos outros podem ser as experiências mais patafúrdias, mais negativas, mais estúpidas, mas eles têm que a ter para compreender. E quem é amigo do seu amigo, por isso é que a amizade é soberanamente superior, quem é amigo sabe exatamente em deixar ir, em vivenciar, em experienciar. Agora, existem aquelas pessoas que são muito egoístas. E essas pessoas que estão muito egoístas, às vezes, usam muito aquelas que gostam muito delas. Nós nunca devemos temer essas pessoas, porque o mal tudo é nós temermos qualquer coisa. Quando nós tememos, nós já não conseguimos caminhar pelo caminho certo e não conseguimos encontrar o nosso próprio eu nem a nossa própria liberdade. Nós não devemos temer. Quando essas pessoas cercam de nós não devemos temer, mas também não devemos ceder. Nós às vezes temos medo de ficar sozinhos. Como seres humanos, às vezes temos medo de ficar sozinhos. Temos medo de não ter ninguém. Temos um medo horrível. Isso aprisiona-nos, porque nós acabamos por nunca estarmos sós e acabamos sempre de encontrar o texto para a panela. Acabamos sempre por encontrar, mesmo que andamos perdido, a rolha para a garrafa. Nem que a tenhamos que fabricar. E não podemos estar sempre com raiva, revolta e às vezes ódio e às vezes uma vida infeliz só porque alguém nos usou e deitou fora, ou alguém viveu apenas um tempo determinado connosco. Eu terei a oportunidade de refazer a minha própria vida nesta vida, e isso é maravilhoso. Não terei que ir e vir novamente para fazer a minha vida, porque isso é mais trabalhoso, é mais difícil. Então, ainda bem que eu tenho essa possibilidade. Há que partir e fazer. E é assim que todos nós deveríamos ser no sentido dessa descoberta de nós próprios. E nós muitas vezes olhamos para aquilo que os outros dizem, para os conceitos sociais e para a moralidade convencional, não a verdadeira moralidade, para a moralidade convencional e para aquilo que os outros dizem e todas essas coisas. Nós sabemos que precisamos deles e eles precisam também de nós, mas nem eles têm que seguir o que nós lhes dizemos, nem temos esse direito, nem esse dever, nem eles o têm para connosco. Então nós, todas as opiniões ouvimos, até todos os conselhos ouvimos, mas acabaremos sempre por tomar o nosso, porque nós é que sabemos as dores, a solidão, o sofrimento, o desencantamento que existe em nós. Então nós temos que tomar uma medida connosco próprio para sairmos dessa redoma, dessa teia que muitas vezes nos põem. Porque muitos problemas são causados pela situação que outros nos oferecem uma grande ajuda ou nos oferecem uma certa estabilidade em determinada altura da vida.
nos oferecem qualquer coisa e nós agarramos aquilo e depois, às vezes, as coisas são-nos oferecidas para nós termos um impulso, uma coragem, para nós irmos em frente. Então nós só temos que agradecer, mas não temos que estar à espera constantemente ou viver constantemente sobre aquele domínio. É triste às vezes as pessoas atirarem à cara aquilo que fazem umas às outras, porque mal elas sabem que tudo o que fazem vem ter com elas um dia mais tarde, e se não for nesta vida, noutra será, mesmo que não se lembram, mas ouvirá-se os seus gritos e os seus clamores quando dizem: meu Deus, que mal te fiz eu para merecer tanta coisa tão má. No fundo, nós sabemos e temos consciência que fizemos, que se comportamos, porque quando nós viemos para uma nova vida, também há sinais evidentes que nos são dados. Não nos podemos lembrar do que se passou noutra vida, mas há sinais. Há pessoas que vão cruzar por nós, que ao cruzarem tocam profundamente o nosso ser e nós percebemos determinadas coisas. Nós só se não prestarmos atenção ao todo que se está a passar à nossa volta é que nós não chegamos a nenhuma conclusão. Mas se nós olharmos para os sinais e olharmos, evidentemente, para as atitudes dos outros, para os seus sofrimentos, nós às vezes encontramos numa situação em que temos quase a certeza que passamos por aquilo e por isso sabemos dar o valor àquela pessoa, não tendo passado agora, mas outrora, num passado recente ou longínquo nós passamos. E às vezes é esta falta que nós temos para connosco e que nós temos para connosco e para com as situações que nos cercam, que nos causam imensos problemas e que e às vezes nós também queremos atalhar muito a vida e que nos provocam um certo descontentamento e um certo sofrimento. Às vezes nós somos tão egoístas que queremos que tudo seja como nós queremos. Uma pessoa que se comporta assim, o seu caminho é tão doentio que mesmo que alguém vá tentar ajudar aquela pessoa, mas ela quer só que, ou despertar aquela pessoa, porque nós podemos despertar as pessoas no seu eu, ela só vê aquilo que não há quem a consiga despertar. E isso faz-me lembrar uma história que eu já vos contei e nunca me canso de contar. É uma história que foi verídica, de uma senhora que nasceu no seio de uma família e que tinha uma grande quinta. Então ela era uma senhora, porque era uma senhora, era uma mulher. Não é? Naquela aldeia, ela nasceu numa aldeia, a quinta dos seus pais era que dava trabalho àquelas pessoas todas. Os seus pais sempre deram trabalho àquelas pessoas todas. Então, um dia os seus pais morreram e ela ficou a tomar conta da aldeia e com ela ficou uma empregada dela que a viu nascer e que já era empregada dos pais e não se foi embora e nem a abandonou. Com ela ficou durante o resto da sua vida. Ela desencarna nova, perto dos 50 e tal anos ela desencarna. E quando ela desencarna, ela fica uma porção de tempo num mundo de escuridão, onde só havia a visão dela se levantar, pegar no cavalo dela às 5:30, quando começava a amanhecer, às 5:30 da manhã, e dar a volta toda à quinta, e depois, logo pelas 8 da manhã, vir ao portão para ver quais trabalhadores que estavam dispostos a ir trabalhar para ela naquele dia, para que ela organizasse o trabalho, portanto era a primeira. E assim ela fazia. Quando os pais eram vivos, eles iam à missa, ela acompanhava-os assim, mas depois dos pais morrerem, ela nunca mais foi à missa, nem se lembrou sequer da existência do próprio Deus ou da sua própria espiritualidade. Evidentemente que as pessoas daquela aldeia não gostavam absolutamente nada dela. Porquê? Porque pediam-lhe esmola, ela dizia: não, eu esmola não te dou, mas dou-te trabalho. Queres vir trabalhar? E pago-te o justo. Muitos deles não queriam. Então, com o passar do tempo, ela construiu a sua obra, continuou com a sua quinta. Com o passar do tempo, ela também desencarna e fica nesse estado. Então, ao funeral dela foi apenas a criada, a empregada, que diga, e foi o padre e foi os homens do caixão, para cada um pegasse no caixão.
a aldeia em peso, não foi ao funeral da mulher, não foi ao funeral da mulher, e, portanto, ela lá foi sozinha. Então, uma coisa engraçada é que ela teve um tempo assim numa escuridão. O seu mentor espiritual falava, mas ela não ouvia porque ela não tinha qualquer contacto com o mentor espiritual dela. Esqueceu-se completamente. Mas a sua empregada que ficou na terra acendia sempre uma vela e pedia a Deus pela sua patroa para que ela fosse ajudada, para que ela fosse iluminada, para que ela despertasse. E teve um tempo longo, mesmo muito longo, a fazer isso. Até que ela continuava a viver aquela vida no sonho da sua própria vida espiritual, porque faz de conta que não tinha morrido. Mas encontrava-se num lugar muito escuro, que ninguém podia lá chegar. O mentor estava ao pé dela e ela não o ouvia. Então ela, com o tempo, começou-se a cansar e lembrou-se de repente da empregada e ouviu a voz da empregada. E ouviu a empregada a dizer: "Oh meu Deus, tem pena da minha patroa, tem pena dela." Pronto, aquelas rezas que as pessoas antigamente faziam, tem pena dela, porque ela nunca se lembrou de ti, mas perdoa-lhe porque ela até era uma boa pessoa. E com a sua luzinha acesa. Então ela um dia ouviu a voz da empregada dela, foi tomando atenção, acabou por ver uma luz. E ao ver essa luz, ela disse: "Então, ai, do tempo que os meus pais iam à missa, ela também ia, e ela está a rezar. Então, há aqui qualquer coisa estranha que eu não estou a perceber." Naquele preciso momento, a escuridão dissipou-se com uma luz enorme. E era o seu mentor espiritual que lhe disse: "Vem, irmã, está na hora de ires." Ai, meu Deus, não me digas que eu errei nas coisas, porque automaticamente ela teve consciência da sua continuidade de vida e da sua própria espiritualidade. Ai, não me digas que eu errei na minha missão. Não, não erraste, minha querida irmã. Só erraste numa coisa: esqueceste de quem eras, esqueceste de Deus. E como te esqueceste, ficaste nessa escuridão. Agora, toda a tua missão foi concluída com equilíbrio, com sucesso. Tu ajudaste muitas pessoas daquela aldeia, porque eram pessoas muito preguiçosas, e tu já sabias que a tua missão era torná-las trabalhadoras. E tu fizeste a tua missão. Só te perdeste aqui neste pequenino. É o pequenino de tu te lembrares da tua própria espiritualidade. E tu perdeste o contacto comigo. Eu acompanhei-te sempre. Mas como tu não conversavas comigo, e por mais que eu conversasse contigo, não me escutavas, porque cortaste o contacto, foi isso que te levou. Então, na sua forma, a irmã, que foi tua empregada e que também tinha como missão cuidar de ti, ela abriu o caminho para que eu pudesse entrar. E por isso, vamos seguir o caminho agora e vais depois refletir melhor tudo aquilo que fizestes. São pequenos casos assim, que às vezes, que são reais até, poderiam não ser, podiam ser histórias inventadas, que são reais. São esses casos assim, que nos mostram que às vezes nós erramos por muito pouco e às vezes julgamos que erramos por coisas absurdas, disparatadas. Não, erramos por muito pouco. E esse muito pouco é às vezes o esquecimento de nós próprios. O esquecimento que temos, a obrigação que temos para connosco. O esquecimento de que nós estamos a desempenhar um papel, mas temos que ter força, coragem, determinação. Temos que alimentar o nosso corpo e a nossa alma. Temos que nos envolver de tal forma para conseguirmos perceber o que andamos cá a fazer e qual é o nosso propósito de vida. E neste momento o nosso propósito, todos nós que aqui estamos, e de outros tantos que estão por aí, é orarmos, solicitando, porque às vezes estamos perdidos, a humanidade está um pouco perdida, então solicitamos a presença
desses nossos amigos que estão tão perto de nós e de outros que, embora já tenham ido, já estão cá também, para que eles, com a sua força, a sua vivacidade, a sua coragem, possam, o seu determinismo, possam, na verdade, criar situações que as leva a construir a liberdade do seu próximo. E é neste sentido mais que a força da oração deve ser feita e expressada. E é neste sentido que nós próprios devemos tomar mais conta de nós próprios. Não podemos esperar que os outros façam tudo por nós. Temos que ser nós a fazer aquilo que temos a fazer por nós. E aproveitamos os abraços que nos dão, os afetos que nos dão, até algumas ideias, quiçá, algum conselho, aproveitamos, mas sempre conscientes que nós somos responsáveis pelo ato mais minúsculo e pelo ato maior que nós, pela nossa ação, que nós temos perante a própria vida. Pronto, agora vou dar aqui uma volta por vocês todos. A Rita foi descansar, houve mais pessoas que foram descansar e fizeram muito bem. Agora, olá, boa noite, Maria José Orada. O Mário Henrique ainda está, Maria José foi descansar, que descanse bem. Eu gosto que vocês digam que vão descansar quando saem do direto. Olá, Sandrine, boa noite. Está aí alguém que, quando as pessoas querem comunicar comigo, deixem um número de telefone a essa pessoa para elas fazerem pelo WhatsApp ou então mandarem para aquela página minha, que é para elas poderem contactar comigo, está lá toda a forma de contactar. Então, muito boa noite, Sr. Albino. Já disse aos outros. O Fabiano, a Eva, a Maria Coutinho, já disse, portanto, agora a Tulípia, já disse. E agora vou fazer aqui uma oração. Um bom descanso. Boa noite, mãe, diz a Dete. E hoje não disse boa noite, pai, ou eu é que não vi. Fui eu que não vi. A Dete também já foi dormir, de certeza. Ao menos podia ter dito assim. Boa noite, Detinha, diz boa noite, Edith. E a Detinha. Boa noite a todos, boa noite, pai. Cá está o boa noite, pai. Eu é que estava tão compenetrado naquilo que estava a fazer que não tinha visto. Prontos. O Círculo de Fraternidade tem por aqui aquela minha página onde as pessoas podem escrever para mim. A Rita Duarte diz que mandou várias mensagens, mas não consegue receber. Tem que ver o que é que se passa. Sim, está bem. Tina Clementina Gomes, mas já me tinha lembrado. Muitas pessoas já me tinham lembrado. Ok, então vamos aqui, então, fazer a oração hoje. Obrigado, Dina. Obrigado a todos. E vamos fazer a nossa oração. Pronto, já tenho aqui que fazer. Obrigado a todos e vou fazer a minha oração. De todas as religiões, sejam elas quais forem, de todas as doutrinas filosóficas, sejam elas quais forem, de todas as teorias filosóficas, sejam elas quais forem, o importante é tudo se unir em volta do amor. Gostaria que fosse daquela essência do amor mais pura, da pureza que nós só conseguimos sentir um bocadinho só
mas que todos nós possamos sentir esse bocadinho dessa essência do amor mais puro de todos os amores, do amor universal, do amor infinito. Então, como é comum a todos os irmãos que habitam na Terra, e é comum a todos os homens e mulheres e crianças que habitam na Terra, e é comum também aos irmãos, aos seres espirituais e energéticos, como nós somos também, mas estamos encarnados, solicito uma grande reunião em que todos nos podemos unir para refletirmos e para criarmos as situações que são necessárias para reequilibrar todo este planeta em todos os sentidos, quer na sua forma de acolhimento e casa de todos nós, quer na sua forma de produção em si própria, feita pelo próprio homem, que é, no fundo, um ser espiritual encarnado. Muitas vezes são coisas erradas, coisas que destroem, mas sempre nessa tempestade criada por alguns, haverá a bonança, que será até criada pelo próprio planeta, para que a sua estrutura fique reequilibrada e se equilibre de tal forma que possamos estar em paz e o próprio planeta em paz connosco. Mas o mais importante para a humanidade neste momento, porque todos os outros problemas sempre existiram e vão existindo e levarão o seu tempo a deixar de existir, o mais importante é estas coisas biológicas que os próprios homens, com a sua insensatez, lançam para os ares, uma forma de dizer, e que prejudicam centenas de milhões de pessoas neste planeta Terra e que nos fazem ter uma atitude perante a vida, uma atitude até temerosa, que não o devemos ter, e é nesta grande reunião nós podemos então encontrar soluções, e é por isso que eu a solicito durante vários tempos, para que nestas uniões, nestes encontros, nós possamos encontrar as melhores soluções para resolver de imediato o problema de tantas situações negativas que estão a acontecer e prejudiciais em nome de um vírus que de alguma forma existia na própria natureza e no reino animal, mas não existia no reino humano, e que foi passar para o reino humano através da mão do homem. Os outros não têm qualquer... É fazer um pouco de advogado entre os encarnados e os desencarnados, para podermos solucionar e para podermos nos reunir na solicitação que estamos a fazer dessa grande reunião. Os outros não têm assim... Não têm que sofrer as consequências só porque outros querem que se sofra as consequências por causa de ideias, muitas vezes, que não são as melhores para a evolução da humanidade. Eu defendo, e sempre defendi, e vós o sabeis, qual é a minha posição. Qualquer ideologia, qualquer teoria, qualquer filosofia que não defenda o respeito do homem pelo homem e não defenda os direitos universais do ser humano, do homem, da mulher e da criança, não tem grande validade para a evolução, porque a partir do momento em que não existe esse respeito, limita-se a evolução dos outros. E isso ninguém tem o direito a fazer, a não ser só a própria pessoa. Era um pouco para tocarmos em todos esses assuntos e resolvermos um pouco todos esses assuntos. Eu gostaria que essa grande reunião se desse continuamente até conseguirmos uns pequenos raios de luz que
viesse de uma forma mais subtil e tocasse no coração e na mente de qualquer homem, qualquer mulher e de qualquer criança. E tocasse também, envolvesse a própria natureza e os vários reinos que existem, para que rapidamente uns auxiliando aos outros, ninguém estrovando ninguém, e cada um aprendendo ao seu ritmo e ao seu momento, possam atingir a grandiosidade da sua estadia aqui, mas também a sua evolução no campo material e no campo espiritual, e fazer essa união, esse concerto que é necessário para a vivência aqui na Terra e é necessário para nós adquirirmos muito mais experiências, para adquirirmos muito mais conhecimento e para nos libertarmos das amarras que acabamos por trazer connosco e daquelas sombras que nos assombram às vezes longamente na vida, e de uns outros que buscam a sede da vingança, da maledicência e que buscam vampirizar a vida dos outros que querem seguir em frente e querem se encontrar. Então, o que eu solicito é que cada um de nós tenha uma consciência do perdão e da compreensão. Então, só tenho que solicitar a vós, mentores espirituais, anjos da guarda, a vós querivins e serafins, a vós deuses e deusas, a vós universo, a vós a própria terra, a vós sol, a vós movimento energético, movimento psíquico, a vós grande movimento magnético, para que todos unidos e todos com uma consciência possamos provocar a calmaria nesta guerra biológica que humanamente estamos a passar. Embora haja uma consciência de que, em algumas situações, até havia uma certa necessidade para fazer uma paragem. Mas mesmo assim, não serão essas situações pequenas que poderão permitir de abuso as consequências que não são suas. Isto é o que eu penso, é a minha ideia, é a minha posição. Agora, vós tereis a vossa posição e vós, melhor que ninguém, porque estáis mais desprendidos desta forma em que eu me encontro preso, e vós estás mais desprendido, podeis fazer algo muito mais forte, e através dos processos intuitivos todos poderão fazer alguma coisa. Minha maior gratidão para todos vós. Sejais quem for, da mente de quem for, de onde vierdes, do norte, do sul, do oeste ou do oeste. Não importa bem, importa é que na vossa essência exista o amor, a essência mais pura de todas as essências. E isso é o que é mais importante. Por isso, a minha gratidão. Por fim, a minha gratidão a todos os homens e mulheres e crianças que vivam neste planeta Terra. A minha mais profunda gratidão, porque todos eles, na sua forma, na sua individualidade, têm papéis muito importantes para o reequilíbrio e para a resolução dos problemas criados por outrem. Muita gratidão ao todo e a todos. Muita gratidão ao Pai, à Mãe. Muita gratidão ao Universo e à Terra. A minha mais singela gratidão para o tudo e para todos. E assim, dou por terminada
esta centésima, acho, jornada de oração. Então, eu amanhã não volto. Posso fazer um vídeo para vocês. Amanhã não volto. E amanhã é quarta. Depois é quinta. E não sei se volto quinta ou se volto sexta. Eu depois logo deixo aqui um recado e vocês distribuem por todos, está bem? Vamos fazer isso, ok? Porque eu tenho... Está bem, Carla Moy, olha que eu não tenho me esquecido. Tenho umas coisas por fazer e preciso de as fazer. Para vós todos e com muito amor. Estes são meus, o que vão aparecer. Mando-vos esta mensagem de Cifrai. Mando estes animais para vos conduzirem e protegerem. Mando estas rosas porque adoro. Mando estes trevos. Mando isto para vos proteger. E mando este que significa os vossos anjos. E, por fim, são os corações que cada um precisa. E por fim, de mim para vós, o meu amor, de vós para mim, o vosso amor. Bem-aja a todos e tomai, é vosso. Agora estou um bocadinho com vocês. Pronto. Então, eu depois digo-vos, mas em princípio é quinta-feira, está bem? Até quinta-feira. À mesma hora, ao mesmo coisa. Porque eu tenho que ir fazer umas coisas, tenho que ter uma reunião e por isso eu vou ver, está bem? Tenho que conversar com outros irmãos e irmãs que estão a fazer a jornada de oração, outros homens e mulheres, e eu preciso conversar com eles e vou conversar amanhã. Então, depois vejo o que é que vamos concluir todos. Tchau, até amanhã. Até amanhã não, até depois da manhã. Por princípio, durmam todos bem, descansam e não se esqueçam, lembrem-se uns dos outros e saibam-se pôr no lugar do outro. Mas, sobretudo, aprendam a conhecer-se a vós próprios.